Olá, olá, doutora Nayara Rossio aqui diretamente do Parque de la Ciutat de Barcelona, e atrás de mim está a famigerada estufa. Quem me acompanhou lá no Instagram sabe a história da estufa e está salvo lá nos meus destaques. Ela está logo aqui atrás e em homenagem a essa coincidência eu resolvi gravar aqui na frente. Bem, espero que o som das maritacas e das pombas não nos atrapalhe dessa vez. E eu vim, gente, contar para vocês por que eu decidi começar, antes do que eu havia previsto, o meu canal aqui no YouTube. E para contar isso, eu tenho que contar também para vocês como que nós crescemos mais de 1000% na rede vizinha, que foi no Instagram, sem colocar tanto dinheiro em tráfego, porque uma coisa levou a outra, tá? Para contar essa história do Instagram, que vai derivar a justificativa de eu estar aqui no YouTube, eu tenho que voltar em 2023, quando eu realmente decidi que eu queria e precisava crescer nas redes sociais, que não era mais uma questão eu quero, eu tenho vontade, eu estou confortável com isso. Era uma decisão profissional que precisava ser tomada. Então, assim, quando a gente decide crescer na carreira médica, na carreira de especialista, digamos assim, a gente tem muitas formas de fazer. E óbvio que a primeira forma é se tornando um grande especialista, se tornando muito bom no que você faz. O segundo momento é quando você tem uma clínica, você tem que aprender a base inicial ali da gestão. Para cada etapa da sua carreira, você tem que aprender a gerir aquilo de uma forma, fazendo os investimentos necessários dentro daquela fase que você está vivendo. Até aí tudo bem, já tinha feito tudo isso. Só que eu me dei conta, gente, que nós não estávamos mais competindo com médicos locais, com a questão da tecnologia, da liberação da telemedicina em 2021. A gente teve uma grande procura de clientes internacionais. Eu atendo pessoas de fora do país praticamente todos os dias. Pessoas de São Paulo são 10% do meu público, sempre foram, mesmo eu atendendo pessoalmente muito pouco em São Paulo, ficando muito mais em Vitória. Então eu percebi que eu precisava me fazer conhecer por essas pessoas. Só que tem um detalhe, eu sou uma pessoa introvertida, mostrar minha vida pessoal, mostrar meu lifestyle não é algo comum, fácil, e eu aprendi a fazer isso de forma intencional e sem me ferir. E eu gostaria de falar hoje exclusivamente para colegas da área de saúde, que é possível sim crescer no digital de forma intencional e de forma sustentável, independente do canal que você escolha, TikTok, Instagram, YouTube, sem fazer da sua vida uma grande novela e mostrar todos os dramas e todas as fases da nossa vida. Então, para contar por que eu resolvi vir no YouTube, eu tenho que voltar lá em 2023, quando eu resolvi crescer, e meu primeiro passo foi o Instagram. Então eu mapeei que a jornada do paciente era primeiro no Instagram, entender um pouco sobre mim, não estava claro o meu mecanismo. Sabe o que é mecanismo, gente? Mecanismo é o que está por trás do seu discurso. O que define a sua palavra? É aquela coisa que nicho a gente não, que nicho a gente não entra nele, a gente define, a gente cria um nicho. E para isso eu criei uma palavra mecanismo, que quem vê lá no meu Instagram vai ver, que chama Medicina 4.0. Então, o mecanismo, por exemplo, do Pablo Marçal, vocês já ouviram muito bem, é destravar. O Flávio Augusto fala de EBITDA, fala de contra o sistema, enfim, ele criou palavras mecanismo que define todo o resto do discurso. Medicina 4.0 é um conceito que já existe, mas era um nicho que ninguém estava falando sobre, é algo que eu me familiarizo muito, porque ele fala sobre biohacking, sobre tecnologia, e é realmente o que eu faria, e ainda mais pelo fato de que o nosso outro braço familiar é um braço de tecnologia, para quem não sabe. Além de medicina, né, o meu marido ele trabalha só com tecnologia, eu acabo imerso nesse mundo de IA, de sistemas, enfim. Então esse é o outro lado da minha vida que eu não mostro. Mas isso tem muito de mim, eu sou essa pessoa, e isso define a minha palavra mecanismo. Então, a partir desse momento da palavra mecanismo, eu tenho que definir como mostrar um pouco do meu lifestyle, um pouco da minha vida, sem que isso me fira, sem que isso invada a minha dinâmica familiar. E eu começo a fazer um mapeamento sobre formas de comunicação. Então, eu resolvi fazer uma espécie de um brand book, onde eu defino, eu vou mostrar isso da minha vida, eu não vou mostrar isso. Então, tudo que vocês veem lá é natural, realmente é o que está acontecendo, mas é filtrado por aquilo que eu decido mostrar. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Quase vocês não veem nada do meu marido, mas muitas vezes eu estou filmando do lado dele e ele não está aparecendo. Por quê? Porque dentro do meu brand book, desde aquele primeiro momento, é não mostrar muitas coisas da minha vida familiar, especialmente do meu marido, pelo fato do business dele ser outro e dele não gostar tanto, de nem sempre ele estar em casa, e eu não queria que as pessoas acompanhassem o fato da rotina dele, por segurança e tudo mais. Foi intencional. Mostrar
parte da minha vida com a minha filha foi intencional também, uma vez que eu comunico para mães, né? Então eu fiz isso de forma bem intencional e principalmente está escrito. Então a minha equipe sabia, eles sabem os gostos que precisam me representar nas imagens, os cheiros, as palavras, aquilo que realmente faz parte do meu universo. Porque uma grande preocupação é a quebra de padrão. A grande preocupação que eu tinha e que nós devemos ter é a quebra de padrão. Então, assim, por exemplo, eu adoro café, até gostaria de gostar menos. Eu não queria que as pessoas vissem todas as imagens de chá e quando estiverem pessoalmente comigo, me veem tomando café. Porque precisa do café estar inserido nas imagens que eu uso de banco e tudo mais. Então, uma vez que eu mapeei essa parte da minha vida, esse pedaço que eu estava disposta a compartilhar, eu resolvi escrever as minhas histórias. Então, palavra, mecanismo, mapear o que você quer. E aí eu resolvi criar as minhas histórias, porque nós estávamos nos preparando para entrar na era da IA, né? Então 2023, 2024, e a IA ela traz para a gente muito conhecimento teórico, mas ela não traz as suas histórias. Então o que nos diferencia, o que nos comunica com as outras pessoas, o que faz o valor da marca ser maior é as histórias dela. Por que você compra a Chanel? Provavelmente porque você estudou a história da Chanel, porque ela representa alguma coisa, ela representa a independência, a liberdade, a história, a tradição, tudo isso que estava por trás dessa marca. Então, quais eram as minhas histórias? Então, eu começo a contratar uma equipe para contar as minhas histórias. Então, dentro de toda a teoria que eu ensino no Instagram, o mais forte eram as minhas histórias. É importante dizer que nesse momento, em 2024, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu cresceria fisicamente, fazendo uma obra, fazendo um movimento muito grande, que eu não estava muito certa, uma outra hora posso contar de fazer aquilo naquele momento, ou eu cresceria no digital, porque tudo isso envolve dinheiro, ok? Eu sempre falo isso, assim, já falei nos vídeos de charlatanismo, que no primeiro momento tudo aconteceu com muita fluidez, o mercado estava muito aberto. Hoje o próprio marketing ele é mais profissional, exige mais de nós, exige uma postura, exige um conhecimento. Eu fiz N mentorias, arquétipo de marca, sobre mecanismo, sobre storytelling, eu nem sei dizer quantos, gente, foram vários, ao longo de 2 anos. E sim, eu coloquei pouquíssimo dinheiro em tráfego, mas eu coloquei bastante dinheiro em cursos e em conhecimento, tá? Em pessoas que me direcionassem e que me mostravam, faz isso, não faz aquilo. Então, no primeiro momento, para que isso dependesse pouco de mim, para que esse crescimento dependesse de mim, eu fiz o 4º movimento, que foi a frequência. Então, a frequência precisava ser muita, porque a gente precisava testar e precisava treinar o algoritmo daquela rede social. E essa frequência, ela precisava de ser um pouco mais independente, porque eu trabalho atendendo e tem uma coisa que eu não abri mão nunca, que era estar com a minha família e ter tempo suficiente para dar assistência para os meus pacientes. Por mais que eu tenha hoje uma equipe maravilhosa que me ajuda a fazer isso, nada que me comprometesse o meu tempo de me dedicar à minha técnica seria justificado para eu crescer no digital. O digital era um braço do meu trabalho e eu comecei a integrar isso como trabalho. Eu estou aqui agora trabalhando. Nesses dias que teoricamente são de férias, mas eu estou trabalhando. Então a frequência precisava de ser um pouco mais independente, então a gente começou a trabalhar com remix, repetir essas histórias. Então as histórias que eu uso nos stories a gente usa para carrossel, a gente usa como legenda dos vídeos. Então a gente repetia essas mesmas histórias e sempre dentro dessas histórias está inserida o conteúdo técnico e ali tem sempre ganhos e aprendizados. Então é a nossa forma de entreter, porque a rede social ela não é sobre contar a minha vida, mas é sobre entreter o público enquanto eu ensino, tá? Ela não é um curso que tem que ser chato. E aí chegamos no 5º momento, na 5ª etapa, que é aumentar o tempo de tela do cliente comigo. O que é o tempo de tela, gente? É a familiaridade. Se eu apareço só de vez em quando, porque eu estou trabalhando e porque minha vida na real ainda é de muito trabalho, agora sim inserida num outro movimento de reestruturação da clínica, que eu resolvi não fazer ano passado, mas agora ao final de 2025, o crescimento que todo esse movimento do digital me trouxe, tornou impossível não fazer esse crescimento na estrutura, eu precisava de aumentar o tempo de tela. Então, o que é o tempo de tela? É o tempo de conversa com vocês, é explicar a minha técnica, contar um pouco mais a minha história, é a minha visão que está por trás. E eu dou mentoria para médicos, muitos de vocês não sabem, mas eu ajudei várias pessoas a transicionarem para a medicina integrativa e a viverem disso de forma sustentável, ética, legal, com qualidade de vida. Então eu vim ajudando os ginecologistas a migrarem, a endocrinologistas, a nutrólogos, a gastros, eu nem sabia dizer todos, gente. Então
nós optamos por fazer isso tudo de forma sustentável. E esse movimento de aumentar o tempo de tela para que eu pudesse falar com vocês, trazer um conteúdo mais denso para o cliente, falar com os médicos, eu percebi que o Instagram não era a melhor plataforma, porque o Instagram hoje não valoriza tanto esse diálogo longo. As pessoas cansam, elas querem velocidade rápida, elas querem dopamina rápida. E o canal seria o YouTube. Então, a minha vinda para o YouTube foi para aumentar essa familiaridade com a minha imagem, de um jeito que é natural para mim fazer, que é pegar o microfone e falar. Eu já sou professora, já dei muitos cursos, dou mentorias. E o YouTube ele veio para mim não para fazer o crescimento exponencial, nem para fazer a chegada de novos clientes na minha base, porque graças a Deus eu tenho muitos, e o Instagram, como minha rede principal, faz isso diariamente. A gente tem crescido até 1.000 seguidores por dia, a depender do dia, entre 300 e 1.000. É claro que isso tem um turnover também, que é natural. E tudo isso, gente, eu ensino dentro da minha mentoria. A gente vai abrir uma nova turma, né, da nossa mentoria Legacy, que é voltada para profissionais de saúde, gestores de clínicas e médicos, a partir de janeiro, onde a gente ensina todo o método de estruturação da clínica, precificação, marketing digital, crescimento orgânico, para que você tenha qualidade de vida enquanto você cresce. O digital, para mim, hoje, ele deve ser um passo antes de você fazer um grande investimento físico, tá? Eu acho que o momento é outro, essa é a dica final aqui desse vídeo, o momento é outro, e se você não tiver esse braço de entrada espontâneo, e que não venha apenas do local de atuação, mas que venha do mundo inteiro, porque hoje nós estamos competindo com pessoas do mundo inteiro, não apenas com um colega que está no quarteirão do lado, nós não vamos sustentar esse crescimento físico da forma como a gente gostaria, talvez até sustente, mas não da forma como a gente gostaria, que justifique um investimento tão grande. Então a minha vinda no YouTube é por tudo isso, e eu gostaria de convidar você, que é profissional de saúde, a clicar aqui no link abaixo da bio para falar com a minha equipe e saber mais sobre a Legacy, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Quem está chegando pela primeira vez, se inscreva e curta esse vídeo, e manda as perguntas aqui abaixo também para que a gente possa interagir com vocês.